Não sei se é a primeira vez que vocês entram em contato com esse tipo de conteúdo, ou se vocês já estudaram a portaria antes, ou o que vocês, sei lá, não sei como é que é o escopo aqui. Como que é? Vocês estudam antes ou vocês estão vendo isso pela primeira vez e aí depois vocês vão estudar para fazer a prova? Como que é? Tá bom. Beleza, gente. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o ciclo do sangue, tá? Explicar o que é. Tá bom esse microfone, gente? Tá dando para vocês escutarem tudo? Então, beleza. Vou explicar para vocês o que é o ciclo do sangue, para vocês entenderem mais ou menos essa parte aí, o que é exatamente, para vocês poderem ter uma vivência aí sobre o que é a parte desde o cadastro até a parte que a gente vai transfundir o doador de sangue, tá bom? Bom, então o que é o ciclo do sangue? Tá? A definição é o processo sistemático que abrange as atividades de captação e seleção do doador, a triagem clínico-epidemiológica, a coleta de sangue, a triagem laboratorial das amostras que a gente faz, o processamento, o armazenamento, transporte e distribuição e todos os procedimentos transfusionais e depois de hemovigilância do sangue, tá? Então, ou seja, é praticamente toda a cadeia que a gente vai fazer na hemoterapia. Desde a gente captar e selecionar o doador, até a gente selecionar esse doador, coletar o sangue, fazer toda a triagem laboratorial desse doador, processar o sangue em hemocomponentes, armazenar, transportar, distribuir até transfundir e depois, após a transfusão, a gente vai fazer procedimentos de hemovigilância quando necessário, tá? Nessa aula eu não vou me ater muito aos procedimentos de hemovigilância, tá? Porque senão vai ficar uma aula muito extensa, mas também ela é muito importante do ponto de vista do ciclo do sangue, tá? Só para citar para vocês. Bom, então, como eu falei para vocês, eu vou falar da captação, do cadastro, da triagem, da coleta, do processamento e armazenamento, dos procedimentos de modificação e até a transfusão. Bom, então o que é captação de doadores? Tá? A captação de doadores é o desenvolvimento de estratégias para a conscientização da população, tá? Desde o familiar do indivíduo que está com o paciente lá recebendo sangue até a população em geral, quanto à importância da doação de sangue, tá? Então, essas estratégias elas são feitas através de campanhas em rádio, televisão, tal, e-mails, cartas, telefonemas, a gente usa festas, enfim, lança mão de marketing, então através de Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, tá? Bom, então, a gente tem no Hemocentro, nós temos o nosso Instagram do Hemocentro, tá? Que a gente capta os doadores através de lá. Nós usamos cartazes e tudo mais. Nós temos a nossa... Tudo bem, linda? Nós temos a nossa rede de telefonemas, a gente telefona e capta nossos doadores através do WhatsApp, tá? E temos nosso site também. O cadastro do candidato ele é muito importante para garantir tanto a segurança quanto a rastreabilidade da doação, tá? Toda a rastreabilidade é muito importante para o processo de hemoterapia. Então, o que é rastreabilidade? Quando eu dou uma doação de sangue total, e algum receptor ele soroconverte ou tem algum tipo de reação de certo hemocomponente daquela doação, é importante eu ter rastreabilidade para eu saber
de que doador eu tive esse hemocomponente, eu tenho como saber de qual doação esse hemocomponente teve implicado, tá? Então, isso é rastreabilidade, tá? Então, o que é obrigatório para eu doar sangue? É obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Todo candidato à doação ele vai ter um registro em arquivo. A portaria do Ministério da Saúde ela recomenda que esse registro seja em arquivo eletrônico e seja em código de barras, tá? Aqui no Hemocentro da Unifesp a gente faz todo esse registro em arquivo eletrônico e toda vez que o indivíduo ele vai doar sangue, ele ganha um número do doador e esse número vai para o hemocomponente. Cada doação ele ganha um número da doação. Então ele tem o número do doador e o número da doação, tá? E esse hemocomponente então vai receber os códigos de barras correspondente a esse doador, o que garante confiabilidade, sigilo e segurança. Para selecionar esse doador, eu devo seguir alguns preceitos básicos conforme o Ministério da Saúde, né? Então, eu devo ter boas condições de saúde, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, porém, a primeira doação, ela deve ser feita até 60 anos, desculpa, gente. Se o doador tiver menos de 18 anos, a cada doação eu tenho que ter um termo assinado por um responsável legal. Então eu tenho que ter uma autorização assinada por um responsável a cada doação que ele fizer antes dele completar 18 anos. O peso mínimo é de 50 quilos e a cada vez que ele doar, ele vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, consentindo em doar o sangue para qualquer paciente que dele necessite, realizar os testes de laboratório exigidos pela portaria e incorporar o seu nome a um arquivo de doadores local. Então, eu faço uma pré-triagem desse candidato. A pré-triagem é um exame físico resumido, onde eu vou aferir os sinais vitais e faço uma triagem hematológica também, onde eu vou aferir a minha hemoglobina ou hematócrito. Então, quanto ao peso mínimo é de 50 quilos, a pressão arterial sistólica não deve ser acima de 180 e a diastólica não deve ser acima de 100. Frequência cardíaca não deve ser menor do que 50 e nem acima de 100 e o ritmo deve ser regular. Porém, o médico hematologista ou hemoterapeuta, ele pode avaliar e aceitar fora desses parâmetros se ele considerar que o indivíduo está bem de saúde. Então, por exemplo, se o indivíduo for atleta e tiver uma bradicardia, porém uma bradicardia fisiológica devido ao exercício e o médico hemoterapeuta considerar isso ok, ele pode aceitar, tá? Oi. Pode fazer. Então, se ele tiver, na verdade, assim, se ele tiver arritmia grave, ele não pode doar é um dos critérios da portaria. Mas se ele tiver alguma arritmia considerada fisiológica, alguma coisa assim, não tem problema, tá? Normalmente a frequência cardíaca ela deve ser rítmica, tá? Se ele tiver extrasístoles, alguma coisa assim, a gente prefere considerá-lo inapto. A gente envia ele ao cardiologista para dar algum tipo de parecer, tá bom? Quanto à temperatura, ela nunca deve estar superior a 37 graus, tá bom? Hemoglobina ou hematócrito, os valores mínimos aceitáveis para mulheres, 12,5. Hematócrito tem que estar acima de 38, homens, hemoglobina de 13 ou hematócrito de 39, sendo que qualquer candidato que tenha hemoglobina igual ou maior a 18 ou hematócrito igual ou maior a 54, ele deve ser considerado inapto para doar e encaminhado para investigação clínica.
O processo de triagem através do questionário, tá? Ele é feito através de uma entrevista individual, onde o candidato ele tem que ter direito à privacidade e sigilo das informações prestadas. Ela deve ser feita por um profissional de nível superior, sob supervisão médica. E essa triagem, ela visa tanto proteger os doadores quanto os receptores de sangue. Aliás, toda essa parte, tudo isso que a gente está falando, né? Pré-triagem, triagem, tudo é para proteger tanto o doador quanto o receptor. Tá? Então, toda a portaria, quando a gente vai ler sobre isso, os critérios vão se dividir entre proteção aos doadores e proteção aos receptores de sangue. Então, por exemplo, os parâmetros da pré-triagem que protegem os doadores são, por exemplo, frequência anual máxima de doações e intervalo mínimo entre as doações. Então, as doações de mulheres, 3 doações anuais para as mulheres e 4 doações anuais para homens. Os homens estando aptos a doar a cada 60 dias e as mulheres a cada 90 dias. Não é porque, eu quero que o homem doe mais. Não é isso, gente. Por favor, tá? É porque as mulheres têm o sangramento fisiológico da menstruação. Então, a gente não quer depletar a mulher mais do que ela já tem esse sangramento. Então, devido à mulher ela ter essa perda de ferro, a gente considera ela apta a cada um intervalo maior de 3 em 3 meses, ok? Sei que essa aula é meio malinha e tal. Se estiver muito chata, vocês me avisam, eu vou embora, tá? Não, infelizmente não, gente. Eu vou ter que ficar aqui até o final, tá bom? E também, senão a doutora Melka briga comigo. Bom, então, os critérios da portaria de proteção aos doadores: história médica e antecedentes patológicos do doador, o uso de medicamentos, gestação, lactação e abortamento, jejum e alimentação, consumo de bebidas alcoólicas, alergias e atopias e ocupações habituais. E quanto à proteção aos receptores? Deve ter aspecto saudável, histórico de vacinações. A gente deve visualizar a pele, visualizar o acesso venoso para ver se não tem lesões, enfim, por exemplo, para ver se não tem uso, enfim, tipo, verificar se não tem uso de drogas e coisas assim, tá? Antecedente de transfusões, doenças infecciosas, estilo de vida, situações de risco acrescido e histórico de cirurgias e procedimentos invasivos. Até aí tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sintam-se em casa, tá, gente? Por favor. Bom, a coleta de sangue, tá? A coleta ela é feita em bolsas de plástico, tá? São kits de PVC estéreis, apirogênicos e descartáveis. E todo o sistema ele é fechado, tá? São conjuntos de bolsas. No caso, eles vão ser de acordo com a nossa necessidade, tá? No Hemocentro a gente usa bolsas triplas, com ou sem filtros, dependendo do que a gente vai coletar, de acordo com o que a gente vai processar, se vai desleucocitar ou não, etc. No Hemocentro a gente vai usar uma solução anticoagulante, que é o CPDA1, que é o citrato, fosfato, destrose e adenina, que é uma solução que vai preservar e anticoagular. Então, além dela anticoagular, dela se ligar ao cálcio, que é um cofator da cascata de coagulação, então ela vai se ligar a esse cálcio, impedindo com que o sangue coagule, tá? Além disso, ela vai ter a destrose, que é um açúcar, fazendo com que haja uma preservação dessas células por pelo menos ter uma meia-vida de 35 dias, tá? Porém, existem outras soluções, como por exemplo o sal-manitol, que é uma solução aditiva, e quando você colhe e acrescenta essa solução,
o concentrado de hemácias tem uma validade de 42 dias. Porém, aqui na instituição, aqui na Escola Paulista, né, na Unifesp, a gente não usa essa bolsa, porque o sangue aqui tem uma rotatividade muito grande, a gente não precisa usar a solução aditiva, tá? Porque o sangue sai mais rápido do que você ficar estocando por 42 dias, tá bom? Aqui no Hemocentro, gente, esse Hemocentro a gente colhe sangue tanto para o Hospital São Paulo, quanto para mais 5 hospitais, tá? Que é o Hospital do Rim, Brigadeiro, que mais? Hospital de Santa Maria, enfim, Diadema, sei lá, enfim, Pirajussara, um monte de postos que a gente utiliza, tá? Então, a demanda é muito grande de sangue aqui, tá bom? A gente sempre precisa de sangue, tá bom? Bom, quanto à identificação, tanto as bolsas de sangue quanto os tubos, tá? Que vão ser coletados tanto para testes imunematológicos quanto para testes sorológicos e moleculares, elas vão ser rotulados, tá? Com etiquetas com conjuntos numéricos ou alfanuméricos e códigos de barras, tá? Esses códigos, esses rótulos, eles vão ter um registro eletrônico que vai vincular a bolsa e as amostras, né, os tubos, com esse doador, tá? Isso vai garantir a rastreabilidade do hemocomponente das amostras. Então, é extremamente importante que esses rótulos sejam rótulos que não molhem, não descolem, não vão descolar da bolsa de sangue, eles são rótulos extremamente especiais, tá? Existe uma etiqueta especial para produtos médicos de origem humana, como sangue, células, leite humano e órgãos, que chama-se etiqueta ISBT 128, que ela é recomendada para a OMS, e ela vai padronizar a identificação, codificação e rótulo para aumentar os níveis de segurança e eficiência do processo de coleta, tá bom? Bom, o que é importante na coleta de sangue? Antes do início da coleta, há uma etapa crítica no processo, que a nossa enfermeira ou nossa técnica de enfermagem, ela vai chamar o indivíduo, vai checar o documento de identificação, checar o nome correspondente do doador no sistema com o documento de identidade. No sistema informatizado, ela vai gerar a etiqueta de códigos de barras e vai etiquetar bolsas e tubos de amostras desse doador, vinculando, então, com o leitor de códigos de barras, as bolsas e os tubos do doador nesse sistema informatizado. E aí ela vai encaminhar esse conjunto de bolsas e tubos com esse doador. Então, ela vai fazer isso. Então, ela vai pegar, vai gerar no sistema, tá? Essas etiquetas com código de barras, uma vez. Então, ela vai chamar o indivíduo com o documento dele e vai gerar esse código, essas etiquetas. São 10 etiquetas. Ela vai colar na bolsa e nos tubos. E aí ela vai encaminhar o doador para a cadeira com esse conjunto de bolsas e tubos. Ela tem que fazer isso uma de cada vez. Então, ela vai fazer isso, vai terminar de colocar as etiquetas, né, e encaminhar o indivíduo para a cadeira. Quando ela terminar de fazer isso, que ela vai dar o final e vai chamar o próximo doador, tá? Isso é etapa crítica, tá? Porque se ela fizer um monte de doador, tá? E chamar, de repente, vamos supor que ela tem um monte de doador, ela começa a chamar a etiqueta, bota aqui, faz um monte de uma vez só e começa a chamar os doadores e mistura e troca a amostra, isso aí ferra com tudo, tá? Aí que dá a troca de amostra e aí é que você pode ter erro, tá? E aí isso perde a garantia de segurança e aí isso é uma etapa que você não pode, fazer de qualquer jeito, tá? Então, essa é uma etapa crítica. Pode falar. O sistema tem alguma ferramenta de segurança para caso de homônimo?
Na verdade, esse sistema, ele até tem uma ferramenta que é a questão do nome da mãe, tá? E a data de nascimento e tudo isso, tá? Então a gente tem, ele indica quando é homônimo e difere pelo nome da mãe e tudo mais, tá bom? Mas foi uma boa pergunta, parabéns, tá? Deu para entender essa parte, gente? Bom, quanto à coleta de sangue, gente, o indivíduo já na cadeira, tá, com o seu conjunto ali de bolsas etiquetadas e tubos etiquetados também, tá? E quais são os tubos? Isso é importante, tá, gente? Os tubos que a gente coleta é um tubo para exames imunohematológicos, tá? E depois a gente vai falar sobre isso. Um tubo para testes sorológicos e um tubo para testes moleculares, tá? Então, um tubo vai para imunohematologia, hoje a gente vai fazer tipagem sanguínea, ABO-RHD e pesquisa de anticorpos irregulares. O outro tubo vai para sorologia, a gente vai fazer pesquisa de detecção de anticorpos ou antígeno-anticorpos. A gente vai pesquisar doenças transmissíveis por sangue. E o outro vai para testes moleculares de doenças transmissíveis por sangue, tá? Então, que a gente vai detectar ácidos nucleicos virais, que é para diminuir o período de janela, ok? Até aí tudo certo, galera? Bom, então, quanto à coleta de sangue? Espera só um minutinho, gente. Bom, então a gente vai selecionar uma veia, tá? Primeiramente a gente inspeciona ambos os braços e vai selecionar uma veia grande, proeminente e firme, fazendo uma punção única e simples, escolhendo a pele sem lesão nenhuma. Geralmente a gente escolhe a veia cubital mediana ou cefálica. O tempo de coleta ideal é inferior a 12 minutos, porque um tempo maior de coleta vai aumentar o risco de contaminação bacteriana e de reações adversas à doação. O volume de coleta, a gente normalmente vai coletar de 450 ml mais ou menos 50 ml, então de 400 até 500, tá? Gatinho, deixa eu... Tá com soninho, né? Essa aula é chata mesmo. Eu sei, assim mesmo, da medicina. De azul, né? Você dá uma piscadinha, mas é que é assim mesmo, é difícil, né? Essa hora, complicado. Não tem problema, segue o jogo. Vamos lá. O tempo maior aumenta o risco de contaminação bacteriana, né, tal. Bom, então a gente coleta esse volume sob homogeneização constante, e se o volume for inferior a 300 ml, a gente tem que desprezar a bolsa por baixo volume, tá bom? Bom, como que a gente prepara esse braço do doador? Bom, antes, gente, a gente tinha toda essa coisa de preparo em 2 tempos, tá? Aqui na Unifesp a gente prepara em 2 tempos também. Primeiro a gente passa álcool e depois clorexidina, ou iodo e clorexidina e tal. Só que hoje em dia, gente, existem já substâncias, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, já tem uma esponjinha especial em um tempo só. Então, cada instituição vai ter o seu protocolo, tá? O importante é você seguir o protocolo institucional adequado, porém, a gente ainda utiliza essa metodologia em 2 tempos. Aqui a gente faz álcool e agente iodóforo, tá? A gente não faz agente iodóforo e álcool, mas, enfim, nessa aula, quando eu fiz, era agente iodóforo e álcool, mas aqui a gente faz álcool e agente iodóforo. Bom, após a antisepsia a gente não palpa novamente, e uma coisa importante também que a gente faz é, quando a gente colhe, tá? Então a gente coloca a agulha e tem uma bolsinha, tá? É uma bolsinha bem pequenininha, que a gente desvia o primeiro fluxo da coleta, que tem o plug de pele, que normalmente ele está implicado com
com infecção bacteriana e implicado em reações sépticas transfusionais, tá? Então, esse desvio do primeiro fluxo, ele mostrou eficácia, quando a gente desvia esse primeiro fluxo, ele mostrou eficácia na diminuição de bactérias viáveis, principalmente em plaquetas. Então, quando a gente tira esse primeiro fluxo, a gente tira e normalmente a gente colhe amostras desse primeiro fluxo de coleta, e aí a gente colhe as amostras e só depois esse fluxo vai, enfim, para a bolsa de sangue propriamente dito, tá? A gente, além de coletar os... Fala. Esse desvio do primeiro fluxo, você não descarta assim? A gente colhe para amostra, tá? A gente colhe a amostra para exames laboratoriais, tá? E a gente não usa para transfundir, tá? Então a gente pega, desvia para uma bolsinha e aí depois colhe os exames laboratoriais e aí só depois, nesse fluxo inicial, a gente ter colhido a amostra e tal, aí o outro fluxo posterior é que vai para a bolsa de sangue, tá? Obrigado. Imagina. Bom, além da coleta de sangue total, tá? Que é essa coleta que a gente faz normalmente, que é a de todos os dias, a gente ainda colhe hemocomponentes por aférese, tá? Que é a coleta de plaquetas, maâmicos e a coleta de células progenitoras hematopoéticas, que a gente faz na Fresenius Contec. Lembrando que na coleta de sangue total, a gente é obrigado a colher os testes de detecção de doenças transmissíveis por sangue no ato da coleta, tá? E já essa coleta de hemocomponentes por aférese, plaquetas não, mas células progenitoras hematopoéticas e linfócitos, a gente pode coletar sorologias e testes moleculares 72 horas antes da coleta, tá? Mas a de sangue total, essa de banco de sangue, a gente tem que coletar no ato da coleta a sorologia, ok? Então, é o que eu falei para vocês. Na coleta de sangue, é obrigatório que a gente colha no ato da coleta os testes laboratoriais do doador, que são os testes imunematológicos, a tipagem sanguínea ABO e RHD, a pesquisa de anticorpos irregulares, os testes para detecção de doenças transmissíveis, sorológicos, que é anti-HIV, anti-HCV, os testes para hepatite B, que é o HBsAg e o anti-HBC, sífilis, que atualmente a gente usa o antitreponema pálido, tá? Por quê? Porque o VDRL é um teste que não se presta mais à automação, ele não se presta, ou seja, nunca se prestou à automação, né? Então, com o advento dos testes automatizados, ele acabou sendo substituído por esse teste de anti-TP, que é o antitreponema pálido, e isso, infelizmente, acabou fazendo com que os indivíduos já curados de sífilis, eles fossem reprovados nos testes sorológicos. Então, o indivíduo que já teve sífilis no passado, ele acaba não podendo mais doar sangue, porque ele vai dar positivo aqui nesses testes sorológicos, tá? E antes, até 2014, quando a gente fazia a VDRL, ele podia doar. Mas agora, com o anti-TP, não dá mais, beleza? E eu não conheço nenhum banco de sangue atualmente que faça VDRL, nenhum. Todos fazem anti-TP, tá? Chagas e anti-HTLV 1 e 2. Os testes moleculares, que são para detecção do RNA dos vírus HIV, HCV e DNA dos vírus HBV. E agora, com a nota técnica número 49 de 2023, tá? A gente introduziu o NAT Plus em 14 sítios da hemorragia nacional, adicionando o NAT para detecção do plasmódio a esse multiplex do HIV, HCV e HBV do NAT. Então, hoje em dia, a gente vai detectar também o plasmódio, as espécies Plasmodium SP, né? Então, a gente detecta também a malária, tá? Então, então aqui, gente, só para lembrar, né, que
O que é janela imunológica, né? Vocês lembram o que é? Que é o período onde os testes laboratoriais, que no caso são sorologia e NAT, não vão detectar patógeno nenhum, tá? Então, por exemplo, aqui, só para lembrar aqui do teste de HIV, tá? O NAT, ele vai detectar aqui em torno de 10 dias, né? Ele vai dar positivo. E em torno de 21 dias vai dar aqui a sorologia positiva. Então, ele vai diminuir o período de janela em torno de mais ou menos 11 dias o NAT, tá bom? Que é o teste de ácido nucleico. Fala, meu amor. Essas luzes da frente apagam? Você sabe? Se elas apagam? Só as da frente. Vou tentar. Melhorou? Ah, tá bom. Melhorou? Obrigado. Vou botar uma banha agora, né? Então, ó, tipo, o que é teste NAT, né? Muita gente, às vezes eu estou falando aqui NAT, e muita gente não sabe o que é NAT, né? Então eu preciso saber se vocês sabem o que é NAT, tá? Porque às vezes eu estou falando NAT, e é engraçado porque até residente de hemato, às vezes eu estou falando NAT, não sei o que faz o NAT, não sei o que, a pessoa não sabe o que é NAT, tá? Então, o que é NAT, gente? São os testes de ácido nucleico que a gente faz em paralelo aos testes sorológicos, tá? Então, desde 2010, 2012, eu não lembro exatamente, que o Ministério da Saúde, ele obriga os bancos de sangue, não é que obriga, né? Na verdade, existe essa metodologia molecular, tá? E para detecção de doenças infecciosas transmissíveis por sangue, que são mais sensíveis do que os testes sorológicos. E quando você tem um teste que é mais sensível do que a rotina de sorologia, e de repente você pode transmitir alguma coisa para alguém, é muito complicado você não utilizar. Porque se você transmite alguma coisa para alguém e você não lançou mão desses testes, com certeza você vai ser culpabilizado disso, tá? Então, por causa disso, a gente não teve outra alternativa. Os bancos de sangue tiveram que utilizar essa metodologia, tá? Não teve como. Então, a gente usa esses testes, normalmente são em mini pools. Aqui a gente usa mini pools de 6 doadores e quando dá algum resultado positivo, a gente desmembra esses pools em NATs individuais, tá? Então a gente vai detectar através de ou PCR ou alguma outra metodologia de teste de amplificação de ácido nucleico, a presença do RNA do vírus da HIV e HCV e do DNA do vírus da hepatite B, além agora também do material genético do plasmódio. Ok? Bom, a malária, gente, ainda não é obrigatório que se faça NAT em todo o território nacional, tá? Então, nos bancos de sangue privados, eles ainda não está sendo feito NAT para malária, tá? Quais são os critérios de inaptidão, tá? Os critérios de referência são de acordo com o índice parasitológico anual e, de acordo com a portaria, em áreas não endêmicas, a gente considera apto aqueles indivíduos procedentes de municípios localizados em área endêmica após 12 meses de deslocamento. Mas, depois de 30 dias de deslocamento, a gente pode realizar o teste de detecção de antígenos plasmodiais. Isso se a gente não fizesse o NAT para malária. Como a gente faz, ou seja, 14 sítios
da hemorrede nacional está fazendo o NAT Plus, né? Que é esse NAT para malária. A gente é um também. Como a gente está fazendo esse NAT para malária, então a gente pode reduzir o período de inaptidão de 12 meses para 30 dias para o candidato que foi para a região endêmica de malária. Então, atualmente, quem tria doador aqui vai triar o indivíduo que foi para a região endêmica de malária, é só 30 dias de inaptidão, não é mais um ano, tá bom? É 30 dias porque a gente está fazendo NAT para malária, ok? Isso aí é bem importante, tá bom? Então, essa nota técnica 49 de 2023, ela renova o parque tecnológico em 14 sítios da hemorrede nacional e com a realização do NAT Plus em áreas não endêmicas, a gente considera apto aqueles procedentes do município localizados em área endêmica após 30 dias do deslocamento. Em relação às situações de risco acrescido, uma coisa muito importante é o uso de profilaxia com antirretrovirais, tá? Que é o PrEP ou PEP. Tá? Isso é um risco potencial grave à segurança transfusional. Tá? O antirretroviral ele inibe a replicação viral a níveis indetectáveis, atrasando a soroconversão, o que vai comprometer a habilidade dos testes HIV e aumentar o período de janela imunológica. Então, a gente estava falando até agora de diminuição de período de janela imunológica, que é a função dos testes NAT, dos testes de ácido nucleico. Então, a gente usa os testes de ácido nucleico para diminuir a janela imunológica para ter mais segurança. Então, com o PrEP e o PEP, a gente vai aumentar a janela imunológica. Então, a gente vai ter menos segurança, tá? E no Brasil, desde 2018, o Ministério da Saúde, ele oferece o antirretroviral para profilaxia para indivíduos em risco de contrair HIV. Por quê? Isso é bom, tá? Porque com o uso dessa profilaxia, você tem menos risco de pegar HIV. Isso é uma medida de saúde eficaz para você ter menos exposição ao vírus, tá? Então, a gente tem hoje cerca de 23 mil indivíduos usando profilaxia pós ou pré exposição ao vírus, né? Então, 23 mil indivíduos usando esse antirretroviral para fazer profilaxia pré-exposição ao HIV, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um trabalho, tá? Que na ProSangue, em 2020, então esse trabalho é da Transfusion de 2021, e aqui nacional. Então, na ProSangue 2020, após triar 110 mil candidatos à doação de sangue, eles acharam 2 períodos de janela para HIV, tá? Então, o que é período de janela? É indivíduo que estava com a quimiluminescência, ou seja, a sorologia negativa, porém o NAT, que é o RNA de HIV positivo, tá? Um indivíduo, ele admitiu ter recebido profilaxia antirretroviral após ter doado. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles compararam a soroconversão tardia com o uso do antirretroviral com uma soroconversão normal sem o uso do antirretroviral. Então, o caso 1, que é esse que usou o antirretroviral, ele era um sexo masculino, 25 anos, solteiro, ele negou o comportamento de risco e a doação index dele, a doação implicada no problema, foi no dia 1 de julho de 2020, tá? Então, como que foi essa sorologia, esse padrão aí de testes, né? A sorologia no antígeno anticorpo veio negativa, o NAT em mini pools, né? Então, o NAT em 6 amostras veio com uma alteração de curva, na verdade ele nem veio positivo, ele veio com uma diminuição, uma curva alterada, né? Então, por isso que eles barraram essa amostra. E
eles desmembraram no NAT individual e eles viram que estava uma amplificação do CT34 correspondente a uma carga viral muito baixa, uma carga viral inferior a 10 cópias por ml. Então, ó, eles pegaram e marcaram retornos para esse indivíduo. Então, ele doou em 1º de julho de 2020. Eles marcaram 48 dias depois, a sorologia veio negativa, o blot veio negativo e o RT-PCR veio não detectado. 70 dias depois, a sorologia estava positiva, o blot positivo e o RT-PCR estava não detectável. Mas foi a soroconversão, porque a sorologia positivou aqui no D70. E 105 dias depois é que mostrou-se tudo positivo. A carga viral de 151 cópias por ml. Blot é um teste mais específico que ele vai visualizar, ele vai determinar se você realmente teve contato com o vírus HIV, tá? É um teste confirmatório, tá? É um teste que você vai ver as bandas do HIV confirmando que você realmente teve contato com o vírus. Não, o DNA, o RNA, quem vai ver é o NAT, tá? Bom, esse caso 2 é o sexo masculino, 28 anos, solteiro, grau universitário, ele negou o comportamento de risco. A doação index dele foi dia 9 de outubro de 2020. Então, na quimiluminescência estava negativa, mas o RNA, o NAT, já estava bem detectável, com 4.800 cópias por ml. Então, ele doou em 9 de outubro, em 14 de outubro, 5 dias depois, o RT-PCR estava detectável, mas já estava mais alto, e 25 dias depois já estava tudo positivo, soro convertendo. Então, ele mostrou aqui nesse estudo uma soroconversão do D70 versus no D25. Então, teve um atraso que foi com P significante pelo uso do antirretroviral. E aí depois, nesse caso 1 aqui, foi mostrado que nesse mês de agosto inteiro ele tomou antirretroviral e coisa e tal. Depois tem a discussão do artigo depois, tá? Então, ou seja, pra gente, essa é a curva de marcadores de HIV durante a infecção precoce, tá? E aqui mostra que os antirretrovirais, eles levam isso tudo por terra, tá? Então, a gente, na hora de fazer a triagem, eu não vou ficar aqui, o ciclo do sangue, eu não vou ficar falando com os critérios de triagem, de doação definitiva, é só citar essa parte que é muito importante para vocês, tá bom? Depois da venopunção, a gente sempre oferece sucos e lanche leve, observar o doador quanto a sinais e sintomas de reações adversas à doação e aconselho ele permanecer no serviço por pelo menos 15 minutos. As orientações, normalmente, eles permanecer no serviço por 15 minutos. Normalmente, se ele estiver dirigindo, fazer o veículo parar, se tiver qualquer problema, aguardar 60 minutos pelo menos para fumar, 12 horas para realizar exercícios físicos, principalmente com o membro funcionado. Se sangrar o membro que a gente funcionou, comprimir, né? E comunicar ao serviço se apresentar qualquer tipo de sinal ou sintomas de infecção, febre ou diarreia, em até 7 dias após a doação. Isso é o que a gente chama de comunicação pós-doação. Depois disso, depois dessa coleta, a gente vai seguir com o processamento do sangue total, né? Que a gente vai produzir os chamados hemocomponentes. Hemocomponentes são diferentes de hemoderivados. O que a gente produz no banco de sangue são hemocomponentes, tá? Então, hemocomponentes são os produtos obtidos do sangue total, um a um, nos bancos de sangue, por meio de processos físicos. Então, a gente vai centrifugar, colocar ali no extrator,
tirar o plasma, enfim, a gente vai produzir o hemocomponente. Hemoderivado, gente, é produto obtido de fracionamento plasmático em indústria. Vocês não vão mais falar, ai gente, olha, eu vim aqui para prescrever hemoderivado para o meu paciente. Hemoderivado só se vocês estiverem prescrevendo albumina, fator 8, imunoglobulina, hemocomponente plaqueta, concentrado de plaqueta, concentrado de hemácias, plasma fresco, crioprecipitado, é hemocomponente, tá bom? E ó, eu vejo médico formado falando hemoderivado, que é tipo produto de banco de sangue. Isso é erro, vocês não vão fazer isso, ok? Bom, então a gente vai fazer o processamento pela centrifugação. As células do sangue, elas têm diferentes densidades e tamanhos, o que permite essa separação em camadas quando a gente centrifuga o sangue. Então, depois que a gente centrifuga, a gente coloca num extrator, que pode ser automatizado ou manual, e vai processar, primeiramente, um concentrado. Quando a gente faz normalmente a gente faz uma centrifugação e vai centrifugar e vai separar o concentrado de hemácias do plasma rico em plaqueta, faz uma dupla centrifugação, vai separar o plasma, a plaqueta do plasma, e se esse plasma for congelado em até 8 horas da coleta, é o plasma fresco, congelado. Então aqui estão os hemocomponentes. Eu não vou ficar citando muita coisa, senão essa aula vai acabar só, sei lá, daqui a 1000 horas. A gente não vai ser tudo, porque a gente também, tadinho, já está todo mundo dormindo. O armazenamento. O armazenamento correto, ele serve para preservar as características específicas de cada hemocomponente. A gente sempre vai armazenar separado aquelas unidades que não foram liberadas pela sorologia, daquelas liberadas, tá? E cada hemocomponente vai ter sua temperatura de armazenamento correta. Então, por exemplo, eu não vou pedir isso em prova, tá, gente, temperatura, mas só para vocês saberem que o concentrado de hemácias, ele vai ter que ser preservado em temperatura de geladeira, de 2 a 6 graus, concentrado de plaquetas em temperatura ambiente, sempre sob rotação contínua. O plasma recomendado a menos 20 graus, inferiores a menos 20 ou 30 graus, isso aqui já foi atualizado, tá? E o crio também, inferior a 20 graus, inferior a menos 20 graus e recomendado menos 30 graus. Então, ó, sempre armazenar separado aqueles que não têm sorologia, daqueles que já foram liberadas a sorologia. E aqui tá acabando, tá, gente? Eu prometo para vocês. Aqui são os procedimentos de modificação dos hemocomponentes, tá? O que a gente pode fazer com os hemocomponentes? Algumas modificações para poder transfundir com algum tipo de mais segurança ou para algumas indicações em certos pacientes. Então, quando que a gente vai filtrar ou desleucocitar uma unidade de concentrado de hemácias ou concentrado de plaquetas? A gente utiliza filtros específicos para remover cerca de 99,99% desses leucócitos, tá? Para quando? Quando a gente quer prevenir reação febril não hemolítica, ou diminuir a luminização contra antígenos HLA e refratariedade plaquetária e reduzir transmissão de citomegalovírus. Então, a gente usa esses equipos, tá? Então, a gente usa esses equipos aqui, esses filtros de leucócitos e filtra a unidade para retirar 99,99% dos leucócitos. A maioria dos equipamentos de aférese, o hemocomponente já sai desleucocitado. Irradiação. Quando que a gente vai indicar hemocomponente irradiado, tá? Para prevenir doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional, tá? Que é uma complicação imunológica e fatal causada pela enxertia e expansão clonal dos linfócitos T do doador em receptores suscetíveis, tá?
Então, o que acontece? Indivíduos que são muito imunodeprimidos, como, por exemplo, receptores de transplantes de medula óssea, que pode ser alogênicos ou autólogos, ou indivíduos muito similares, por exemplo, parentes de primeiro grau. Se eu recebo linfócitos T muito similares aos meus, os meus linfócitos T, eles podem não reconhecer os seus como self e podem não destruir esses linfócitos, tá? E aí podem permitir essa enxertia e expansão clonal, levando a essa doença que é fatal, tá? Que é essa doença do enxerto contra hospedeiro transfusional. Então, para isso, eu irradio a minha unidade. Então, existem uma série de pacientes que são obrigatório eu irradiar, tá? Então, transfusão intrauterina, pacientes que vão ser submetidos a transplante, enfim, uma série de pacientes que a gente é obrigatório, tá? Então, irradiar hemocomponentes celulares, uma dose mínima de 2.000 centigrays, para evitar esse tipo de complicação. A outra modificação clássica que a gente faz é a lavagem, e o objetivo é substituir o sobrenadante de plasma por solução salina, tá? A gente lava, normalmente a gente abre o sistema, lavando com 1 a 3 litros de solução estéril para diminuir as proteínas totais na unidade em 500 miligramas. E quando a gente vai indicar? Quando o indivíduo teve história de reações alérgicas graves em transfusões prévias, tá? Então, quando a gente vai indicar história de reações alérgicas de repetição moderadas ou graves, independente do status de IgA, ou presença de anticorpos contra IgA em receptores deficientes de IgA, com risco de reação anafilática na indisponibilidade de hemocomponentes de doadores deficientes de IgA. E, finalmente, a gente vai administrar a transfusão, tá? Sempre precisa da requisição médica de transfusão. A decisão de transfundir deve ser baseada nas necessidades específicas de cada paciente. A gente precisa do termo de consentimento informado, tá? O indivíduo tem o direito de recusar a receber a transfusão. E uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar é o PBM, né? Que é o Patient Blood Management, que são as medidas para redução de transfusão desnecessária. Tá? Aqui, gente, depois eu passo essa aula aqui para vocês, tá? Para representantes de turma, que aqui tem um tipo de um quadrinho, né? Que como transfundir concentrados de massas, plaquetas, plasma e crio, qual a indicação, compatibilidade e administração. Eu não vou ficar me atendo a isso, tá, gente? Porque essa é a aula da doutora Melka, ela que vai se ater mais a isso, beleza? Aqui também, esse é o fluxograma do ciclo do sangue. E é isso, gente. Obrigada. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Pode falar, meu amor. A senhora falou do uso de TARD e tudo mais, tanto na PEP quanto na PrEP. Tem alguma nota técnica, alguma recomendação mais oficial sobre isso? Então, a Anvisa recomenda que a gente considere o candidato que usa PrEP ou PEP inapto por 6 meses da última utilização, da última dose, tá? Agora, se ele usa terapia antirretroviral para tratar HIV, aí ele está inapto definitivo. Mas senão a gente considera 6 meses da última utilização, tá? Existem lugares que usam 1 ano, tá? A ProSangue ele considera 1 ano, mas a gente acha 6 meses de bom tamanho. Agora, em lugares, por exemplo, fora do Brasil, que existe antirretroviral injetável, eles consideram 2 anos para esse. Como não existe ainda no Brasil antirretroviral injetável, a gente acha que não precisa mexer. Mas se chegar aqui no Brasil, aí tem que ser 2 anos, tá? Por exemplo, se chega um paciente inconsciente no pronto-socorro, ele está acidentado, ele precisa de sangue, como que é feita a abordagem? É dado sangue sem ele conseguir
que dá o consentimento, se ele precisasse por caso de vida ou morte? Então, nesse caso, a gente tem protocolo, né, de urgência e emergência, né? Aí, nesse caso, se ele não vai dar o consentimento, né? Mas aí a equipe médica a gente tem protocolos e aí a gente vai dar sangue, se for emergência, a gente tem que dar O negativo, né? Enquanto a gente vai colher a amostra e fazer os testes. Mas aí a gente não tem jeito, se ele chega inconsciente e tal, a gente não tem como saber, né? Vai esperar ele acordar, você vai deixar a gente dar sangue, né? Não tem como. Mas agora acabou de sair hoje mesmo um colega meu mandou um artigo que um paciente lá, testemunha de Jeová, processou o hospital lá por ter dado sangue para ele e ele era testemunha de Jeová. Então são questões que são éticas e coisa e tal, mas enfim, não tem como, a gente tem que salvar a vida do paciente nessa se ele tiver em emergência, a gente não tem como. E o paciente com morte cerebral também pode ser feita doação de sangue, como pode de outros órgãos? Não, a doação de sangue não, a gente não aceita. Doação de sangue, a gente tem que... São outros critérios, não é que nem doação de órgãos. A gente seleciona um doador, aí a gente não pega sangue do indivíduo que já morreu, isso não, tá? Então, para a Covid-19 existem, a última nota técnica foi de 2022, tá? E ela fala que assim, se o indivíduo teve contato com Covid, 10 dias depois ela já pode doar sangue, profissional de saúde, se ele estiver paramentado, ele pode doar sangue. Porque assim, na verdade, o Covid, ele é uma doença que não é transmissível pela transfusão, né? Uma doença respiratória que não é transmissível por sangue. Então, os critérios, na verdade, 10 dias, se ele teve contato com alguém 7 dias, então não são critérios muito restritivos, não. Mas vacina, por exemplo, Coronavac é 48 horas, essa Pfizer, né, que é qual é o nome? Essa última aí. Isso, a de RNA é 7 dias, é mais ou menos isso, tá? Tipo isso. Na verdade, a gente faz os testes rapidamente, tá? Não tem assim uma validade. Na verdade, para exames imunohematológicos, a gente usa em torno de 72 horas, assim, mas para sorologia, eu posso até me informar, eu não sei, para te falar a verdade, a validade desses estudos, mas a gente faz, para a NAT a gente faz rapidamente também, mas eu não sei te falar precisamente qual a validade desses tubos, tá? Dessas amostras. A gente mantém em geladeira, tá? Sempre mantém refrigerada essas amostras, mas não sei exatamente qual a validade, tá? Eu teria que me informar melhor, tá bom? Mais alguém, gente? Mas obrigada pela pergunta. Depois eu me informo dessas coisas, eu passo para vocês no grupo, tá? Essas coisinhas aí, esses detalhes. Mais alguma coisa, gente, vocês queiram perguntar? De qualquer jeito, gente, eu fico lá no Hemocentro todas as tardes, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou alguma coisa, vocês podem ou ir lá ou passar as perguntas também para a representante de turma também, ela pode perguntar para mim e eu passo depois a aula aí para vocês, beleza? Obrigada pela atenção.